Iniciando mais um programa Ação, hoje a nossa primeira convidada é a assistente social do Conselho da Comunidade, a Maristela, e ela vai estar falando desse papel importante que ela exerce com os reeducandos, com os familiares dos reeducandos. E o nosso segundo assunto ainda neste programa é uma entrevista com a Rita Medeiros, que é conciliadora, e ela veio aqui para falar sobre um tema de monografia que é redução da maioridade penal. Então vamos à primeira entrevista com a Maristela do Conselho da Comunidade. Então vamos à primeira entrevista. Mais um programa Ação no ar e hoje nós temos uma convidada especial, Maristela Nunes Nascimento, que é assistente social no Conselho da Comunidade de Lages. Nós já conversamos com o juiz Geraldo Correia Bastos, já conversamos também com o presidente do Conselho da Comunidade, com a Rita Medeiros, e já fizemos algumas matérias falando sobre o desempenho, a função dessa instituição aqui para nossa Lages e que já vem desenvolvendo um importante papel, principalmente para os reeducandos. E hoje a Maristela vai estar falando sobre a importância, ou seja, o papel do assistente social nesse conselho. Mas antes disso, qual o papel, Maristela, do Conselho da Comunidade? Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Marciano. Boa tarde a todos os telespectadores que nos assistem. Bem, o Conselho da Comunidade, né, é um órgão de execução penal, né, que atende os reeducandos em regime aberto e semiaberto, onde esses reeducandos são encaminhados, né, primeiramente através das varas criminais da comarca aqui de Lages, onde são efetuados os encaminhamentos, né, que são feitos pelo Conselho, para que eles possam cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade aos que são impostos, né? Porque existem diversidades existem outras penas, né, que eles cumprem, que é a pena pecuniária também, que às vezes o juiz determina, né, ou através de doações de cestas básicas, das quais algumas são destinadas para o Conselho da Comunidade, para que seja efetuado depois, né, alguns encaminhamentos por ali, e algumas são destinadas a entidades, né, beneficentes que os juízes determinam também. Então, esses encaminhamentos que são efetuados de pena de prestação de serviços à comunidade, o reeducando comparece até a nossa sala para que a gente possa fazer os encaminhamentos. Nós temos diversas entidades cadastradas, né, para estar fazendo esses encaminhamentos e, de acordo com a pena que é imposta ao reeducando, a gente efetua os encaminhamentos às instituições, né, procuramos verificar a instituição onde a família reside, né, para não ficar tão distante, porque muitos deles também trabalham, né? Os que trabalham, a gente tenta encaminhar para o local mais acessível para que a pessoa possa, né, não ter justificativa que não pode cumprir, porque trabalha longe do local onde foi encaminhado. Então, a gente procura, até de acordo com as instituições que temos o cadastro, a gente faz os encaminhamentos e conversamos, às vezes, até com o próprio gestor ou responsável da instituição que é encaminhado. Maristela, para o pessoal conhecer um pouco dessa estrutura, é claro que todo cidadão lagiano, enfim, ele pode estar conhecendo a estrutura que funciona dentro da estrutura do Fórum Nereu Ramos, aqui em Lages, e lembrar que o Conselho da Comunidade aqui da nossa cidade, ele não é único. O Brasil inteiro, em diversos estados, eles contam com esse serviço e com esse novo modelo que é o quê? Amparar os reeducandos. E a gente sabe que reeducando é uma palavra nova, né? E é a forma que todos nós devemos tratar, pelo menos vindo através da lei. A lei nos diz isso, né? Embora a gente saiba que ainda exista muita resistência por parte das pessoas, ou melhor falando, quem sabe preconceito nesse tipo de tratamento. Mas, enfim, a estrutura, explica para a gente como é que está funcionando essa estrutura hoje. Lembrando, nós já falamos outras vezes aqui, mas chegou uma pessoa para ser atendida ali. Qual é o procedimento que é feito? O papel do serviço social, o papel também do psicólogo, daqui a pouco a gente vai estar colocando, né? A gente já fez o convite para a psicóloga, para ela estar colocando o papel dela aqui também, mas agora de ti.
chega alguém para ser atendido. Qual o procedimento? Na medida que a pessoa chega, né, ou seja o reeducando, ou até o próprio familiar, porque o nosso trabalho não se restringe só ao atendimento dos apenados que são encaminhados para prestação de serviços, né? A gente também recebe o atendimento, presta atendimento aos familiares dos detentos, né, que estão reclusos tanto no presídio masculino quanto o presídio regional aqui de Lages, né? Muitos deles até a gente já tem conhecimento de alguns familiares, até porque anteriormente eu está atuando no Conselho, eu já trabalhava na área da assistência social, né, Secretaria da Assistência Social, então muitos familiares a gente já tem também o conhecimento, onde a gente também presta as orientações, a família vai lá, aconteceu alguma situação, tanto num presídio 1 como no presídio masculino, né, o regional masculino. Então, a gente faz essa intermediação, a orientação à família, né, no que for a situação, se em caso de denúncias que já ocorreram, né, de alguma situação que ocorreu no presídio, a gente faz um encaminhamento, relata a situação, né, que foi falada ali pela pessoa e realizamos o encaminhamento, né, para o setor jurídico, né, para que sejam tomadas as providências cabíveis diante da situação. Então, é uma das atribuições do Conselho, enquanto nós técnicos, de estar fazendo o registro dessas denúncias, desses atendimentos, né, para que sejam feitos os encaminhamentos que sejam necessários, né? Porque não quer dizer que, às vezes, a pessoa foi lá, relatou uma situação e que aquela situação seja verídica, né? Em muitas situações, às vezes, há equívocos, né, de situações que ocorrem lá. Então, a gente não deixa de prestar o atendimento a essa família e a gente encaminha, né, faz o encaminhamento, registra, encaminha para o juiz, né, para que sejam tomadas as providências. E em caso de situação que sejam outras constantes do mesmo caso e que tal situação X permaneça, né, uma situação grave, que venha a ser agravante, né, que esteja acontecendo e tal, a gente, daí, até em situações como essa, a gente chega até a fazer a visita em loco para estar conversando diretamente com o detento. Festa Sem Medida é filho para toda a vida. Uma campanha paternidade responsável. Iniciando o segundo bloco, para quem perdeu o primeiro bloco, nós estamos conversando com o assistente social do Conselho da Comunidade Lages, que está instalado aqui no Fórum Nereu Ramos, que atende os familiares de presos, ou seja, dos reeducandos, não só os familiares, mas também, quando solicitado, esses presos. Mas, especificamente hoje, nós estamos conversando com a Maristela, essa assistente social, para saber a atuação dela no Conselho. Quem acompanhou, continue, e quem não acompanhou, confira agora esse assunto. Então, Maristela, para a gente finalizar a nossa entrevista, então, o papel do assistente social, do profissional responsável pelo serviço social, é de receber essas informações, sejam elas denúncias ou informações prestadas por reeducandos ou familiares que procurem o atendimento do Conselho da Comunidade, e vocês estão lá com toda a estrutura, o psicólogo, a assistente social e também outras pessoas que são responsáveis pela fiscalização, digamos assim, seria isso? Sim, a gente, né, faz o trabalho de fiscalização, né, tanto dos autos, né, dos reeducandos que cumprem prestação de serviço e do trabalho que é realizado, né, juntamente com os presídios. E, além disso, também uma coisa que é bom ressaltar, os projetos, né, tanto o presídio 1 quanto o presídio
o presídio regional e o presídio masculino, né, eles têm diversos projetos que estão em andamento e que já estão sendo atuantes, né, no momento. Então, todo e qualquer projeto que se insere, qualquer empresa que venha a ser parceira, né, nos projetos dentro dos presídios, eles devem passar pelo Conselho da Comunidade para avaliação e parecer, né, dos projetos, porque a gente tem que estar a par, né, do trabalho dos projetos que vão ser desenvolvidos, até porque no decorrer do tempo, né, a gente também vai estar fazendo esse trabalho de verificar como é que está o trabalho dos detentos, né, nessas empresas que estão atuantes nesses projetos. E quem acompanha o nosso programa sabe do trabalho do Quintino Werneck no presídio de São Cristóvão, sabe do trabalho do outro diretor do presídio masculino, Márcio, né, que já foi também nosso entrevistado aqui no programa. Já ficamos sabendo do trabalho via Dr. Geraldo Correia Bastos, que é o juiz, né, responsável hoje, quem, nesse primeiro ano de atividade do Conselho, que está respondendo juntamente com o presidente, que é o Dr. Afrânio Camargo, e também por toda essa equipe, né, que tem feito um trabalho muito importante, que deve enfrentar muitos problemas, porque não é fácil por conta do próprio preconceito. A gente sabe que, para algumas pessoas, só estar na cadeia, na prisão, enfim, não basta. Eles preferem e apostam no sofrimento, acham que quem está lá não podem ter nenhum tipo de benefício. E eu acho que quem acaba perdendo com isso é toda a sociedade, porque se você não reeduca, futuramente nós seremos vítimas de outros crimes e de outras situações que nós poderíamos o quê? Estar fazendo a nossa parte agora. E estar fazendo a nossa parte agora é o quê? É reeducar. É a educação que vai transformar o ser humano. É claro que a gente sabe que alguns não vai ter educação e nem reeducação que dê jeito, mas alguns deles, quem sabe, a gente consiga. Maristela, muito obrigado. Obrigada a você, e até porque a gente não pode deixar de desacreditar, né, Marciano, porque o trabalho também é de ressocialização, né, que a gente tenta fazer esse trabalho, né, em conjunto, para que realmente, né, essas pessoas, né, não venham a reincidir, né, em novas prisões, como muitos que a gente já conhece, já aconteceu isso. Então, o que a gente procura também é fazer esse trabalho de tentar a ressocialização, né, que é o foco principal também de atuação no Conselho, né. Tá certo, Maristela, muito obrigado. E deixamos o programa aberto para o pessoal do Conselho, para a gente estar sempre divulgando esse trabalho, falando desse trabalho, porque eu acredito que a imprensa é uma forma de reeducar, de levar essa informação e mudar um pouco a visão das pessoas. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Marciano, e a gente agradece também a participação, que para nós é bastante importante, né, que a gente esteja divulgando, né, o nosso trabalho enquanto conselho, enquanto, né, o atendimento que é prestado, né, junto aos presídios e no local onde está instalado o conselho, né, que é junto a uma das salas ali do prédio do fórum. Finalizando o primeiro bloco, nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco nós continuamos a entrevista com a Maristela do Conselho da Comunidade. Festa sem medida é filho pra toda a vida. Uma campanha paternidade responsável. Terceiro e último bloco, e agora nós vamos conversar com Rita Medeiros. A Rita, falando um pouquinho do currículo dela, ela é formada em Direito, bacharel em Direito e também conciliadora.
Além de conciliadora, ela desempenha suas funções no Instituto Paternidade Responsável e também no Conselho da Comunidade de Lages, que tem praticamente 1 ano de atuação lidando com os reeducandos. E hoje, o assunto que trouxe ela aqui para nos falar um pouco desse assunto é sobre uma monografia que ela fez a respeito da redução da maioridade penal. E é o que nós vamos saber a partir de agora, a opinião desses autores, né, que compuseram essa monografia, e também a Rita vai estar passando a opinião dela, né, Rita? Tudo bem? Tudo bem, Marciano. Então, esse é um tema polêmico, com certeza não só na universidade, mas nos meios de comunicação, em matérias que nós vemos todos os dias, e reduzir a questão da maioridade penal, né? Ou seja, os jovens mais cedo pagando pelos seus delitos. Não que eles não paguem enquanto submetidos a medidas socioeducativas. Mas o que acontece nesse caso? Olha, Marciano, como você falou, é um tema assim polêmico. Enquanto acadêmica, né, eu me dispus a trabalhar esse tema em razão do nosso próprio trabalho, do meu trabalho como conciliadora, acompanhando as famílias, né, indo ao bairro e vendo a realidade de algumas famílias também. O que eu percebi na hora? Eu olho esse menino que hoje mora aí numa comunidade, né, mais carente. Qual é a projeção de futuro para esse menino, né? Se ele não tem uma boa educação, se ele não tem um bom convívio familiar, se ele não tem um bom convívio com a sociedade num todo, qual é a expectativa de vida desse menino, dessa criança, desse adolescente? Então, isso me chamou muito a atenção, porque estávamos ali também, na época que eu fiz a minha monografia, aquela questão do menino João Gabriel, né, que havia sido, os menores infratores lá roubaram o carro da mãe e levaram ele arrastado. Né? Aquilo foi um caso assim, que deu muita comoção a nível nacional, mundial, inclusive. E por que não punir esse menor? Por que ele tinha que cumprir uma medida socioeducativa e só? Né? Esse era o auge da discussão, que voltou agora novamente com a questão desse universitário que foi assassinado também por um menor. Né? E por quê? Né? Por que não punir? Isso me chamou muita atenção. Aí eu fui mais a fundo, eu tentei pesquisar realmente o que estava acontecendo. E quando a gente começou a ir para as comunidades, eu fiz um estudo voltado a isso, o que eu percebi? Que não todos, né? Não posso generalizar, porque eu vi famílias que não tinham estrutura nenhuma, a mãe batalhava o dia todo, as crianças ficavam sozinhas, né? Mas essas crianças tinham uma boa harmonia, eles tinham uma boa educação, eles não pendiam para esse lado da criminalidade. Mas, em contrapartida, tinham crianças que eram surradas, né? Não tinham o que comer em casa. A mãe até batalhava, mas também, em meio à dificuldade, não conseguia muita coisa. E muitas dessas famílias, a criança não tinha a presença do pai também. Ela tinha um padrasto, ou senão não tinha ninguém. Não sabia o que era daquele pai, não sabia. Rita, antes de a gente continuar e aprofundar um pouco mais o assunto, que agora que começou a ficar interessante, nós vamos chamar uma enquete que foi feita na rua e foi perguntado a algumas pessoas a opinião delas referente a essa redução da maioridade penal. Então, vamos ao quadro Giro. Meu nome é Jonas Borges, eu sou contra, por causa que cada um tem o seu pensamento. Se quiser seguir o crime, não tem lei que faça mudar. Daí agora, se não quiser, daí já não sei, né?
Meu nome é Jonathan Rogério da Silveira. Sou contra porque eu sou de menor e quem quer seguir sua vida segue do jeito que quiser, né? Quem quer usar droga usa, eu não uso, mas quem quiser é livre, né? Desimpedido, faz o que quiser, né? Essa é a minha opinião. É Arnaldo de Oliveira, né? Arnaldo de Oliveira, profissão mecânica, né? E a gente é a favor disso aí sim, né? Já tem que... Como diz o outro, tem que acabar isso aí, não pode continuar, né? No que tá, né? Quer demais? Eu sou a favor, por um lado, porque os jovens hoje em dia, os adolescentes, na verdade, eles têm, com 16 anos, eles estão aí sem trabalho, andam sem ter o que fazer, desocupados e estão fazendo, né, coisas que aí prejudicando a sociedade. Eu sou João Vitor. Eu sou a favor disso daí porque todos os jovens já de 16 anos já têm consciência de tudo que faz, todas as coisas que estão fazendo, então sempre o que faz de errado tem que ter uma pena para eles também. Bom, meu nome é Jéssica Pimentel Delis. Eu acho que antes da gente repensar a maioridade ou não, isso daí pode estar trazendo outras coisas, está tapando algo que a gente já consegue enxergar, mas está desviando o assunto. Todo o sistema tem que mudar, não seria a maioridade reduzir ou qualquer coisa. A gente deveria pensar se a educação tá justa, se o crime tá compensando mais do que um emprego honesto. E é isso. Primeiro a gente tem que pensar em outras coisas que realmente vão fazer a diferença, porque o ser humano é muito complexo, ninguém sabe o que um ser humano pode fazer com 23 ou 16. E é isso. Rita, depois dessas declarações polêmicas, nós temos a nossa opinião, né, mas é importante que você divida esse estudo, né, e com base também em autores, com o restante do pessoal. Então, com base nessas colocações, por favor. O que nós pudemos observar através dos depoimentos foi aquela questão que você comentou. Os jovens, né, eles querem mais liberdade. E por que não ter liberdade? O mundo hoje nos oferece isso, né? Já, por outro lado, aquele senhor que falou ali, ele já é um pouco mais conservador. E isso é fácil de entender, porque no tempo dele, ele pegava uma idade, com certeza ele fez isso, o pai dele o colocou para trabalhar, ele ensinou uma profissão, mostrou um caminho que ele deveria seguir. E hoje isso é um pouco, né, nós não temos mais isso, né? Mesmo porque hoje as famílias precisam trabalhar, você já não tem mais o pai e a mãe junto com você o dia todo. A criança não tem mais esse tipo de educação. Hoje nós educamos os nossos filhos com mais liberdade, de fato, né? E o que isso tem influenciado? Muitos adolescentes, por se acharem livres, eles acham que eles também são livres para cometer delitos. Se daqui a pouco vier uma discussão que o de 14 já está sabendo o que faz, ele vai pegar o de 12 e por aí vai. Daqui a pouco a gente vai estar condenando criança de 5, 6 anos. Não que isso já não aconteça, porque nós já vemos nos noticiários crianças de 8, 9, 10 anos, não só no Brasil, mas em outros países, que já cometem. Aqui para a gente, Cracolândia e diversas outras situações. Mas qual o tipo de comprometimento dessa, digamos, classe, desses adolescentes? Essa punição, ela vai ao encontro da questão de reeducar, porque hoje se fala muito da reeducação do preso. Em outros países, digamos, conversando, você estava falando na questão da Suíça, que tem medidas socioeducativas desde os 8 anos. Então, já existe uma punição, mas eu posso ver essa punição como uma reeducação? Olha, Marciano, no Brasil, no sistema atual, não. Como é que é o presídio hoje? Né? Se as pessoas tivessem a oportunidade de visitar os presídios hoje, elas veriam que aquilo lá não reeduca ninguém.
Nós temos hoje, na maioria dos presídios brasileiros, com raras exceções, locais onde se jogam as pessoas lá e não se tem pessoal preparado para trabalhar com aquilo. Nós não temos pessoal lá dentro que diga, não, nós vamos reeducá-los. Isso não é possível, mesmo porque isso parte muito da vontade da pessoa. Se eu quero melhorar, eu vou fazer, mas se eu não quero, não faço e pronto. Agora, pense bem em jogarmos lá menores com 16 anos de idade nos presídios que temos hoje. Rita, então para a gente finalizar, eu tenho um comentário aqui a fazer que o pessoal apurou. No Brasil, a redução da maioridade penal vai resolver o problema da criminalidade? Essa é uma pergunta. E também a gente pode finalizar com uma seguinte: qual a política mais eficiente para combater a criminalidade, o tráfico de drogas? Que meio mais eficiente que as pessoas, que o poder público, que as políticas públicas, de que forma pode ser combatido? Assim, Marciano, na minha opinião, isso é uma opinião minha, eu acredito que a redução da maioridade penal não vai resolver o problema da criminalidade. Como eu já mencionei, as pessoas vão utilizar, né, os bandidos vão utilizar menores de 14, 12 e aí por diante. Isso é fato, né? Porque é fácil, né? Ele não é punido, então eu utilizo ele. E não vai adiantar. O que o governo deveria fazer, na minha opinião? Deveria investir na prevenção. Qual é o maior problema que enfrentamos hoje e que leva o maior número de adolescentes a cometerem atos infracionais? É os tóxicos, a droga. E o que falta no Brasil hoje? Um trabalho eficiente, como o que eu comentei em relação à Suíça, onde é investido muito na educação. Eles fazem de tudo para prevenir o que isso aconteça. Então, tanto é que quando acontece, isso para eles é muito preocupante. Tem que ter um investimento, sim, e muito intenso na prevenção, na escola, na comunidade, porque se a gente for fazer um estudo, se você entrar hoje nesses locais onde os menores infratores são levados para cumprir a medida socioeducativa, você vai ver que, entre todos os que estão lá, a maioria deles é de classe média baixa. São pessoas que não estudam, que não têm uma educação condizente com a nossa Educação realidade. É o caminho e também a ocupação, né? Antigamente os nossos pais, você já citou os nossos pais, eles trabalhavam desde cedo e nem por isso se perderam no caminho. É claro que sempre há uma ovelha desgarrada, né? Mas a situação hoje é outra, as leis mudaram um pouquinho, deixaram esses jovens um tanto mais livres, e você trouxe para a gente um assunto tão importante que é para levar, não é para que as pessoas confiem fielmente nas tuas colocações, mas para que elas reflitam novos modelos e comportamentos sociais. Isso é muito importante e nós queremos finalizar aqui o programa agradecendo a tua participação mais uma vez. Esse é um tema polêmico e pode render vários programas, e aqui com a interação um pouco maior desse público que já participou hoje no Quadro Giro. Rita, muito obrigado. Obrigada a você, Marciano, e me coloco à disposição, né, para maiores esclarecimentos. E como ressaltei no início, essa é uma opinião minha, né? Não quero que as pessoas concordem, mas eu peço que reflitam. Tá certo, então chegamos ao final do programa. Nosso agradecimento a todos que se mobilizaram para que a gente pudesse levar essas informações até você, telespectador da Nova Era TV, e eu te espero na próxima semana. Até lá.